Livro 1, capítulo 14, parágrafo 1. Volta teu olhar para ti mesmo. Evita julgar o que fazem os outros. Julgando os demais, perde-se tempo, corre-se o risco de erro e surgem possibilidades de pecar. Julgando a si mesmo, com lucidez, trabalha-se sempre com fruto. Não raro, julgamos as coisas de acordo com o nosso interesse, pois o amor próprio facilmente desvia o julgamento. Se Deus fosse sempre o único objeto do nosso desejo, não ficaríamos tão facilmente perturbados quando encontrássemos resistência ao nosso modo de pensar. É muito importante o que nós vamos falar aqui hoje. Nós estamos agora falando sobre julgamento, o grande pecado do julgamento, a qual Jesus trabalhou ele com tanta veemência. Não julgueis e não sereis julgados. Com a mesma medida que você medir os outros, você será medido. A Bíblia deixa claro, Jesus deixa claro que o julgamento não compete a nós homens. O julgamento compete a Deus. Isso é importante eu e você entendermos, mas não é algo fácil para nós, porque julgar faz parte até de uma capacidade nossa. A gente olha e julga. E é claro que agora eu não estou falando de um bom julgamento aqui, nós estamos falando de um mau julgamento. Porque claro que o ser humano olha as coisas e ele julga se aquilo é bom, julga se aquilo é ruim. Mas aqui é aquele julgamento pecaminoso, destrutivo, que destrói tanto você quanto a pessoa. E isto está dentro de nós. Eu gostaria que você reconhecesse hoje que você é uma pessoa que julga as pessoas. Nós julgamos as pessoas por pensamentos, nós julgamos as pessoas por nossas palavras. Julgamos muito, julgamos muito. Esse é um pecado sério que nós vamos ter que resolver para imitar Cristo. Então, como é que eu resolvo esse pecado? E a imitação de Cristo já chega dizendo para nós: primeiro, volta o teu olhar para ti mesmo. O modo de eu parar de olhar para o que os outros estão fazendo é eu olhar para mim mesmo. Julgamento era o que aquelas pessoas queriam fazer com aquela mulher adúltera. Já estavam com pedras nas mãos, iam tacar nela, já estavam julgando a situação. E Jesus disse para todos: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, antes de olhar para ela, Jesus disse: olha para ti mesmo. Antes de olhar para ela, olhe para ti mesmo. E veja se você também não tem pecados. Então, irmão e irmã, isso é muito importante a gente entender. Nossa, mas olha o que aquela pessoa fez e aquilo é muito sério. Mas você que está falando isso, nós que estamos falando isso, se olharmos para nós também não temos pecado? A diferença é que talvez nosso pecado não seja aquele, mas nós temos outros. E às vezes a pessoa caiu num pecado mortal, né? Vamos falar aqui. A pessoa, ela caiu no pecado da traição, adultério. Adulterou lá. E aí o outro já vem e fala: nossa, você viu o que aquela pessoa fez? Ela adulterou. Só que às vezes essa pessoa que está julgando, ela guarda a mágoa do coração de outra pessoa. Ela guarda a mágoa no coração de outra pessoa. Então aquele é um pecado mortal. E esse aqui também. Ela não perdoa, ela é uma pessoa que tem ódio. Então você está julgando alguém que cometeu um pecado mortal, sendo que também você tem. Sendo que também você é pecador. Mas eu não cometi um pecado mortal. Mas você tem pecados.
Então aquele que tem pecado não pode julgar o pecador. Só aquele que é santo pode julgar o pecador. Então, se você quer vencer, você pode dizer: Frei, eu quero vencer o julgamento. Sim, eu julgo muitas pessoas, eu falo muito das pessoas. Como é que eu faço para evitar esses juízos temerários? Como é que eu faço para evitar de julgar as pessoas? Pronto, olha para ti mesmo. Olha para os teus pecados, olha para os teus defeitos. E quando você entender que você também é pecador, você fala: quem sou eu? Aí sim você vai entender: quem sou eu para julgar o outro? Evita julgar os que fazem os outros. Julgando os demais, perde-se tempo. Então, é uma grande perca de tempo quando a gente fica julgando os outros. Quando a gente fica falando da vida dos outros. E aqui também a gente vai entra um pouquinho no pecado da fofoca, né? Porque o pecado da fofoca tem muito julgamento envolvido. E é uma grande perca de tempo. E aí muitas vezes a gente tem até o ditado popular: você não tem o que fazer não, ficar falando da vida dos outros. É a grande verdade. Ficar falando da vida dos outros, ficar julgando os outros é a maior perca de tempo. Perda de tempo. É a maior perda de tempo. Perde-se tempo. Não perda tempo. Perde-se muito tempo. Perde-se muito tempo julgando os outros. Então toda vez que você fala da vida de alguém, você numa roda de amigos, na vizinhança, na igreja, porque isso também tem muito em igreja, um fica julgando o outro, um fica falando do outro, você viu o que fulano fez, e isso tem em grupo de oração, isso tem na pastoral. Oh meu Deus, esse é um pecado cruel que a gente tem que tirar das nossas vidas. Não fique com juízos temerários, não perda o seu tempo. Não perda o seu tempo. Não perda o seu tempo. Não desperdice o seu tempo. Perde-se tempo quem fica falando dos outros. Corre-se o risco de erro. Sim, claro, você não conhece a pessoa. Na maioria das vezes nós não conhecemos. Na maioria das vezes a gente não vai falar com o outro. Começa-se a falar, começa-se então a julgar. Então você não sabe qual é a real situação. Você não sabe por que a pessoa agiu daquela forma. Porque para você saber realmente o que aconteceu, por que a pessoa fez aquilo, era necessário uma boa conversa, era preciso conhecer a alma da pessoa. Mas não, falamos, e aí que está o juízo temerário, falamos sem conhecimento de causa, falamos do que ouvimos. Isso é muito perigoso, minha gente. E você que é cristão, nós não podemos estar nisso. Você que é cristão, nós não podemos estar nessa. Então, falar dos outros, julgar os outros, juízos temerários, é perda de tempo. Corre-se o risco de errar naquilo que você está julgando, naquilo que você está falando. E surgem as possibilidades de pecar, e daí pode vir o pecado do julgamento. Então, que é o pior, aí você começa a pecar. Julgando a si mesmo com lucidez, trabalha-se sempre com muito fruto. Então a melhor coisa é você julgar a si mesmo. E aí você pode julgar a si mesmo. Se você está fazendo certo, se você não está fazendo certo, julgue-se a si mesmo. É muito melhor do que julgar os outros. Claro, você também não vai se julgar com pessimismo. Você vai se julgar com lucidez. Mas se tem alguém que você pode julgar, é você mesmo. Você pode se averiguar, você mesmo você pode. Agora os outros não. Não compete a nós, não compete a nós. Ah, mas eu quero julgar. Então tá bom, então você vai perder seu tempo e você corre o risco de erro e você está ou pecando ou perto do pecado. Não raro julgamos as coisas de acordo com o nosso interesse. É óbvio que toda vez que a gente julga de acordo com os nossos interesses, de acordo com aquilo que a gente pensa da situação. Mas quem diz que aquilo que eu penso é a verdade absoluta?
Pois o amor próprio facilmente desvia o julgamento. Então a verdade é essa. Por que não sabemos julgar? Por que não podemos julgar? Porque estamos tão cheios de amor próprio. E isso é a mancha do pecado original em nós. Que aí, quando nós vamos julgar, nós só julgamos de acordo com os nossos interesses, julgamos de acordo com os nossos pensamentos, mas aí a palavra de Deus vai dizer, Deus vai nos dizer, os meus pensamentos estão tão acima dos vossos pensamentos. Olha isso. Os meus pensamentos estão tão acima dos vossos pensamentos. Então por que Deus pode julgar alguém? Porque Deus conhece aquela pessoa por completo. Porque Deus conhece dela o passado, o presente e o futuro. E o que nós conhecemos? Nós só conhecemos a atitude, nós só conhecemos o que ela fez. Ou talvez sabemos o nome, onde ela morou, um pouquinho da história, mas isso não é suficiente. Deus conhece aquela pessoa antes que ela nascesse, Deus já a conhecia. Então você quer um maior conhecimento do que esse? Antes de ela nascer, Deus já a conhecia, Deus já sabia quem ela era. E Deus já sabe de todas as coisas. Deus, antes que ela fale, Deus sabe. Antes que ela pense, Deus sabe. Então não existe quem conhece mais aquela pessoa do que Deus. Então a Deus cabe julgar. A Deus cabe julgar. Por isso que eu faço então quando eu vejo um erro de alguém? Ora, em vez de julgar, reze. Em vez de julgar, reze. É a melhor coisa. Fica quieto e reze. Se Deus fosse sempre o único objeto do nosso desejo, não ficaríamos tão facilmente perturbados quando encontrássemos resistência ao nosso modo de pensar. Deixa que Deus cuida das coisas. Nem todo mundo vai pensar como você pensa. Nem todo mundo vai entender as coisas como a gente entende. Então por que eu julgo? Porque eu quero que a pessoa pense como eu penso. Se ela não pensar como eu penso, então eu já julgo. Se ela não pensar, não agir como eu acho que ela deve agir, eu já a julgo. Então o pai julga o filho porque o filho não agiu do jeito que você, que pai, queria que ele agisse. O filho julga o pai porque achou que não agiu como o filho esperava de um pai. Marido, mulher, e a gente pode colocar várias relações. Eu fico esperando que ele haja de um jeito, ele age de outro. Mas quem diz que ele tem que agir do jeito que eu pensei, do jeito que eu planejei? A pessoa é livre para agir conforme ela acha, conforme ela pode. Nós vamos ter que respeitar. E nós não vamos ter que julgar. E se aquilo foi errado que a pessoa fez, é Deus quem vai julgar. É Deus quem vai agir. É Deus quem vai corrigir. A nós compete rezar. A nós compete silenciar. A nós compete julgarmos a nós mesmos. A direção de hoje é para que você comece a entender um pouco disso. Evite juízos temerários, porque senão você vai perder seu tempo, você vai correr o risco de errar e você corre o risco de pecar. Pare com isso urgentemente. Frei, eu tenho o pecado do julgamento, então vá se confessar e mude essa atitude o quanto antes, porque isto ofende ao nosso Deus que nos disse: não julgueis, não julgueis, não julgueis. O próprio Jesus chega a dizer: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar. No fundo, é os próprios atos que a pessoa fez que vai julgar ela. Não é Deus que vai julgar a pessoa e falar: olha o que você fez. Não, os próprios atos errados que a pessoa fez um dia vão julgar ela. A gente não precisa ficar preocupado, minha gente. Quem está errando vai colher. Ou aqui nesta vida, ou na vida futura. Nunca se esqueça disso, não fique preocupado, não sejamos nós, não queiramos nós sermos juízes das pessoas. No final, todo mundo receberá a sua paga. Nunca se esqueça que Deus é justo. Não cabe a mim e a você julgar as pessoas. Aprendamos esta lição. Aprendamos isso e nós vamos ser mais parecidos com Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força
que Deus te dê essa sabedoria de não julgar as pessoas. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.